With you. With you. I trusted you. Trust me, man. It's... Just like you got nothing on my face. Você já parou para pensar no que realmente significa transformar-se em um avatar? Não estou falando só de interpretar um personagem, mas de viver, respirar e sentir como ele. Literalmente. Imagina isso, você está debaixo d'água, com os pulmões gritando por ar, mas seu coração precisa ficar calmo. Enquanto isso, você ainda tem que atuar como se fosse um alienígena azul gigante, graciosamente dançando entre correntes submarinas. Parece impossível, certo? Mas foi exatamente isso que os atores de Avatar, O Caminho das Águas tiveram que fazer. E aqui vai a verdade chocante, nenhum dublê fez essas cenas. Nenhum truque barato. Os próprios atores protagonistas mergulharam fundo, literal e figurativamente, nessa aventura aquática épica. Alguns até bateram recordes mundiais de apneia durante o processo. Sim, estamos falando de Sigourney Weaver, aos 71 anos, prendendo a respiração por mais de 6 minutos enquanto encarna uma adolescente de 14 anos. He called it the dirty villain. And you ignore the dirty villain, you go, ha, you, go away. And then you try to speed running boat, like, bird on the wing, and anything. Isso não é só treinamento físico, é algo quase sobre-humano. Mas então vem a pergunta que não quer calar, como eles conseguiram superar limites tão extremos? Será que existe algum segredo por trás desse treinamento aquático intenso? E mais importante ainda, o que podemos aprender com essa jornada incrível dos atores Avatar para aplicar na nossa própria vida? O Projeto Monstro, James Cameron e seus desafios. Antes de falarmos dos atores, precisamos entender o monstro que eles enfrentaram. E quando digo monstro, estou falando de um projeto cinematográfico que James Cameron praticamente transformou em uma missão espacial. Ele não quis apenas criar um filme bonito, ele quis reinventar como filmes são feitos. Imagine isso, uma piscina gigante construída especialmente para as filmagens, com tecnologia inovadora capaz de capturar cada movimento debaixo d'água em detalhes surreais. É como se Pandora, o mundo alienígena do filme, tivesse saído diretamente da imaginação para o nosso mundo real. James Cameron é conhecido por sua obsessão pela perfeição técnica. Ele já havia revolucionado o cinema com Titanic e o primeiro Avatar, mas desta vez ele decidiu ir além. A água, que é um elemento central na narrativa de O Caminho da Água, também se tornou o maior desafio técnico da produção. Ela distorce luzes, reflete câmeras e complica tudo. Por isso, a equipe teve que criar soluções nunca antes vistas. Uma delas, bolas brancas opacas flutuando na superfície da água para reduzir reflexos. Parece simples, mas essa ideia genial ajudou as câmeras a focarem melhor nos rastreadores de movimento nos trajes dos atores. Tudo isso para garantir que cada cena subaquática fosse tão imersiva quanto possível. Agora, pense nisso, a piscina usada para as filmagens tinha capacidade para 3,4 milhões de litros de água, o equivalente a quase uma piscina olímpica e meia ou 18.927 banheiras cheias. Isso mesmo, imagine encher quase 19 mil banheiras só para gravar um filme. E não era só uma piscina qualquer. Era uma estrutura meticulosamente planejada, com sistemas avançados de filtragem e controle de temperatura para simular diferentes ambientes aquáticos. Um verdadeiro laboratório submarino. Mas aqui está o pulo do gato, nada disso foi fácil. Treinamento físico, dos arcos ao parkour. Agora, vamos falar de algo que parece saído de um filme de super-heróis. Imagine acordar todos os dias sabendo que você precisa aprender a lutar, nadar e até respirar de um jeito completamente novo. Parece impossível? Para os atores de Avatar, era só o começo. O treinamento físico desses atores foi uma jornada brutal, mas também fascinante. Eles não estavam apenas aprendendo a atuar, eles estavam se transformando em Capture the emotion, you can capture the subtleties, the nuances of the movements, you can capture the eye, you can capture the tics, everything. Capture it all. I'll be nice once, then I won't. Big advances that we've made technologically on the sequels is the facial performance capture. We're capturing a much higher fidelity of performance. But I know one thing. This family is our fortress. Isso significava dominar habilidades únicas, como usar arcos e flechas no estilo alienígena. Sim, parece simples, mas imagine tentar atirar com precisão enquanto você está equilibrado em uma pose que desafia a gravidade. Um dos atores chegou a brincar que conseguia atirar, como um Na'vi, mas não como um humano. Ou seja, era preciso reprogramar o próprio corpo. Mas isso era só o aquecimento. Além do arco e flecha, os atores também foram submetidos a sessões intensas de parkour. Movimentação ágil, saltos fluidos e uma coordenação quase sobrenatural eram essenciais para dar vida às cenas de ação e exploração. Working in a volume, with markers on their body, facial head rigs on their head, and we capture 100% of their performance in the digital world. E aí vem o grande desafio, fazer tudo isso debaixo d'água.
Sigourney Weaver, aos 71 anos, interpretou Kiri, uma adolescente de 14 anos. Sim, você ouviu certo. Ela não só mergulhou como também realizou movimentos complexos sem depender de Thing you dublês. see the actors do Yeah. is exactly what we did. So we're in these little performance capture suits. It's actually the most actor-centric work you can do because there's no makeup and costume or, different cameras. Determinação pura, não acha? Sigourney Weaver, por exemplo, contou em entrevistas que estava determinada a realizar todas as cenas sozinha, sem recorrer a dublês. And the parkour and all those things, I was determined that I could do everything everyone else could. Ela disse, eu sabia que precisava me entregar completamente ao papel. Não podia ser uma atriz de 71 anos interpretando uma adolescente, eu precisava ser ela. Isso significava não só aprender a nadar como um naivi, mas também realizar movimentos que exigiam força física e agilidade, coisas que muitas pessoas metade da sua idade acham desafiadoras. E sabe o que torna tudo ainda mais impressionante? Esse nível absurdo de complexidade não era só um desafio técnico, era também um teste físico e emocional para os atores. Did work with world-renowned free divers that train Navy SEALs. He gets us in a meditative state, and he helps us lower our heart rate. He helps us learn how to, through breathing techniques, like put a lot more oxygen into our bloodstream and eliminate a lot more, carbon dioxide, so that we can sustain our. Cada mergulho, cada movimento, exigiam que eles não só dominassem suas habilidades, mas também mantivessem a calma enquanto o relógio biológico contava os segundos sem ar. Os atores de Avatar não foram apenas jogados na piscina e deixados à própria sorte, eles foram treinados por verdadeiros especialistas em apneia, mergulhadores livres do Havaí que são praticamente super-humanos aquáticos. Um desses instrutores era Kirk Crack, um nome lendário no mundo do mergulho livre. Ele ensinou os atores a dominar técnicas avançadas de controle da respiração, como diminuir a frequência cardíaca e eliminar dióxido de carbono do corpo. They called me, and because they had these creatures and stuff underwater, and they wanted to make the creatures move, and I had these underwater scooters. I did a movie for Bethany Hamilton, and I turned it into a shark. So the Avatar, when it first started out, they rented a bunch of my underwater scooters, which go like 20 knots or 18 knots underwater really fast, and you can jump out of the water like a dolphin. So they rented those from me. And then they discovered that they probably needed like 30 of them. E aqui vai o detalhe chocante, Sigourney Weaver, aos 71 anos, conseguiu prender a respiração por incríveis 6 minutos e 30 segundos. Kate Winslet, por sua vez, bateu o recorde do elenco com 7 minutos e 15 segundos. What was that? I don't know. It could have been 6:10, it could have been 7:10. It was 7:15. Isso é mais tempo do que muitas pessoas conseguem aguentar sentadas sem mexer um dedo. Mas não era só sobre segurar o ar. Os atores também aprenderam estratégias mentais para lidar com o vilão sujo, aquele desejo incontrolável de respirar que todos nós conhecemos. Para distrair a mente, eles usavam truques criativos, como cantar músicas ou visualizar cenas específicas do filme. Por exemplo, Sigourney Weaver confessou que cantava a música Bonnie Boat enquanto estava imersa. Outros atores imaginavam-se pintados de azul ou navegando pelos corais de Pandora. Parece simples, mas essas técnicas eram fundamentais para manter a calma em situações extremas. Kirk Crack, o mergulhador responsável pelo treinamento, explicou que o segredo não estava só no controle físico, mas também no mental. Ele ensinou os atores a convencer seus corpos de que estavam em paz, mesmo quando estavam em uma situação de alto estresse. A água é um ambiente hostil para os seres humanos, ele disse. Mas quando você consegue convencer sua mente de que está seguro, seu corpo responde de maneira incrível. Essa filosofia foi aplicada tanto nas cenas subaquáticas quanto na preparação emocional dos atores. Agora vamos mergulhar, literalmente, no coração do desafio, como atuar com emoção genuína quando você está debaixo d'água, sem piscar, sem respirar e ainda tentando parecer natural. Parece impossível, certo? Mas os atores de Avatar provaram que não há limites quando se trata de arte. Atuar debaixo d'água é completamente diferente de atuar em terra firme. No mundo subaquático, cada movimento precisa ser calculado e fluido, como se você estivesse dançando com a corrente. Os atores aprenderam rapidamente que gestos bruscos ou remadas, para se manter no lugar estragariam a magia das cenas. Eles tinham que encontrar uma serenidade quase meditativa, como se fossem parte do próprio oceano. É como tentar fingir felicidade enquanto seu corpo está lutando contra o instinto básico de respirar. Parece surreal, mas era exatamente isso que eles faziam. E aqui vai o detalhe impressionante, as cenas subaquáticas muitas vezes exigiam que os atores transmitissem emoções intensas, tristeza, alegria, até mesmo dor, sem piscar ou fazer movimentos abruptos.
Imagine uma cena em que um personagem está lidando com a perda de um ente querido. Agora imagine isso acontecendo debaixo d'água, com o ator mantendo uma expressão natural e controlada enquanto seus pulmões imploram por ar. Kate Winslet, por exemplo, mencionou que algumas dessas cenas foram fisicamente e emocionalmente exaustivas, mas também incrivelmente recompensadoras. Ela disse: "Você tem que esquecer quem você é e apenas sentir. A água te obriga a estar presente." Kate Winslet contou que, durante uma cena particularmente difícil, ela precisava chorar debaixo d'água enquanto mantinha o controle total do corpo. "Eu estava pensando, como vou fazer isso? Como vou chorar sem piscar e ainda manter meu corpo relaxado?" ela revelou em uma entrevista. No fim, ela conseguiu, e o resultado é algo que parece mágico na tela. Tecnologia revolucionária, o futuro do cinema. Chegamos agora ao coração pulsante dessa produção épica, a tecnologia. Porque, vamos combinar, se você quer criar um mundo alienígena tão real que parece respirar na tela, você precisa de ferramentas que desafiem a imaginação humana. A piscina gigantesca construída para as filmagens não era apenas uma piscina, era praticamente um estúdio submarino de última geração. Com capacidade para 3,4 milhões de litros de água, o equivalente a quase uma piscina olímpica e meia, ela foi projetada para capturar cenas subaquáticas com detalhes nunca vistos antes. Mas aqui está o segredo: as câmeras tradicionais simplesmente não funcionam debaixo d'água. Então, James Cameron e sua equipe criaram algo completamente novo. Eles desenvolveram o sistema DeepX 3D, uma câmera submersível leve o suficiente para ser operada por uma pessoa, mas poderosa o suficiente para gravar em 3D IMAX com clareza cristalina. É como ter um cinema dentro de uma bolha. Mas isso não foi tudo. Para capturar os movimentos dos atores tanto na superfície quanto debaixo d'água, eles instalaram câmeras mocap, captura de movimento, em 2 lugares estratégicos, no teto acima da piscina e dentro da própria água. Essas câmeras precisavam rastrear cada movimento dos atores, mesmo quando eles estavam imersos. E aqui entra outro detalhe genial: as bolas brancas opacas flutuando na superfície da água. Elas foram colocadas ali para reduzir reflexos e garantir que as câmeras focassem nos sensores nos trajes dos atores. Parece um truque simples, mas foi essencial para alcançar a perfeição visual que vemos no filme. E sabe o que torna tudo isso ainda mais impressionante? A equipe também usou equipamentos especiais para dar vida aos movimentos dos Na'vi. Jetpacks amarrados às mãos dos atores permitiam gestos rápidos e fluidos, enquanto scooters subaquáticas inspiradas em criaturas marinhas ajudavam a simular a velocidade e a agilidade dos personagens alienígenas. Essas scooters podiam atingir até 20 nós, cerca de 37 km por hora, e até saltar fora da água como golfinhos, adicionando um toque mágico às cenas. Tudo isso, desde a piscina gigante até os equipamentos inovadores, foi pensado para criar um mundo onde os limites entre fantasia e realidade simplesmente desaparecem. Impacto e legado, mais do que entretenimento. Agora que você já conhece os desafios, o treinamento brutal e a tecnologia revolucionária por trás de Avatar, O Caminho da Água, vamos falar sobre algo ainda maior: o impacto que esse filme terá e já está tendo, no mundo do entretenimento e além. Avatar, O Caminho da Água não é apenas um filme, é um marco na história do cinema. James Cameron não só empurrou os limites técnicos da indústria, como também redefiniu o que é possível fazer com uma câmera, uma piscina e um grupo de atores determinados. Esse filme prova que, quando paixão, inovação e talento se encontram, o resultado é nada menos que mágico. E essa magia não fica restrita às telas. A WETA Digital, responsável pelos efeitos visuais, elevou o nível de realismo e imersão a um patamar que muitos achavam impossível. Cada frame do filme é uma obra de arte digital, mas com alma humana, porque, no fim das contas, são as emoções dos personagens que nos conectam à história. Mas o legado vai além da tecnologia. Este filme também estabelece novos padrões para narrativas ambientais e culturais. Ao explorar temas como a conexão com a natureza, grandiosidade visual com mensagens profundas. É uma vitória tanto para a indústria quanto para o planeta. Você também pode ser o protagonista. Chegamos ao fim dessa jornada épica, mas antes que você saia, quero te fazer uma pergunta: o que você aprendeu com essa história que pode aplicar na sua própria vida? Assistir aos bastidores de Avatar, O Caminho da Água é mais do que admirar a grandiosidade de um filme, é uma lição sobre superação, inovação e conexão. Os atores nos mostraram que é possível ir além dos limites físicos e mentais quando você tem um propósito claro. Eles não só mergulharam literalmente nas profundezas do oceano, como também mergulharam emocionalmente na essência dos personagens que interpretavam. Isso nos ensina algo poderoso: o verdadeiro crescimento acontece quando saímos da nossa zona de conforto. Mas aqui está o ponto-chave: você não precisa estar em Hollywood ou usar tecnologia de ponta para aplicar isso. Que tal começar pequeno, talvez enfrentando aquele medo que você vem adiando, ou treinando sua mente para lidar melhor com pressões diárias, como os atores fizeram debaixo d'água. Afinal, quem disse que você não pode ser o protagonista da sua própria história? E sabe o que mais? Essa jornada ainda não terminou. Se você quer continuar explorando histórias fascinantes como essa, inscreva-se no canal agora e ative as notificações.
Temos muito mais conteúdos incríveis vindo por aí, e eu garanto que você não vai querer perder. Além disso, me conta aqui nos comentários, qual parte dessa saga de Avatar mais te inspirou? Foi o treinamento brutal dos atores? As inovações tecnológicas? Ou talvez a mensagem profunda sobre conexão com a natureza? Sua opinião é importante, e eu mal posso esperar para ler suas reflexões. Então, vamos lá, aplique o que aprendeu, compartilhe suas ideias e continue acompanhando nosso conteúdo. Porque, assim como os atores de Avatar, você também pode transformar desafios em oportunidades, basta dar o primeiro passo. Até a próxima! Now you must stand with us. Connection with living things. And she's gonna be about 14. I'll be nice once, then I won't. You are very hard on them. I'm their father. It's my job. I thought we lost them.